Há aproximadamente 104 anos, o navio Kassato Maru aportou em Santos. Dele, desembarcaram cerca de 750 imigrantes japoneses que então pisaram no solo verde e amarelo pela sua primeira vez. No entanto, essa não era a primeira em que pés oriundos do Japão encontravam as terras do território brasileiro. Apesar de data oficial do início da imigração japonesa no Brasil, 18 de junho de 1908, não foi o dia em que os primeiros imigrantes do outro lado do mundo chegaram ao nosso país. Esse processo, que viria a tornar o Brasil a nação com o maior número de japoneses fora de sua terra natal, havia se iniciado já nos primórdios do século XX. Mas por que haveria de ser o Japão o responsável pela emissão de tantos cidadãos para um país menos desenvolvido como a ex-colônia portuguesa? A resposta talvez possa ser resumida em uma única palavra: dificuldades. Cidades saturadas, desemprego, mão de obra ultrapassada, pobreza, ou uma vez subestimado arquipélago oriental estava passando por maus bocados, por assim dizer. Mas isso não significa dizer que não tentavam mudar o quadro. Muito pelo contrário, aliás. O governo, através de acordos políticos com outras nações que precisavam de mão de obra, enviou as famílias mais pobres para outros cantos do mundo, para que assim pudessem buscar condições de vida decentes, mesmo que afastados de seu lugar de origem. Assim, quando chegaram ao Brasil, os japoneses visavam uma melhoria de vida, mas muitos sem o intuito de permanecerem no país por mais do que o tempo suficiente para reunir o dinheiro necessário para voltar ao Japão. Tanto é que boa parte deles não se deu ao trabalho nem mesmo de aprender o idioma local, uma vez que já apresentavam dificuldades na adaptação à cultura ocidental e despojada do povo brasileiro, bastante distinta da vivenciada por eles anteriormente. No entanto, os planos do retorno foram devidamente adiados por culpa de eventos históricos decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Com isso, os orientais se viram em uma situação onde criar raízes era essencial e, como toda boa árvore, dela nasceram frutos. No entanto, mesmo com esse evento oportuno para a miscigenação e inoportuno para os japoneses, os laços criados entre os dois povos não foi forte. Isso se deve ao fato de que muitos imigrantes eram bastante conservadores e demonstravam certa retulância em construir relacionamentos com os nativos a princípio, o que acarretou não somente em pouca mistura étnica entre os grupos, como também em pouca mistura cultural. Porém, não se pode pensar que, por isso, os japoneses em nada influenciaram no desenvolvimento do Brasil. Apesar desse preconceito inicial, houve sim a miscigenação nipo-brasileira, e junto com a vontade de trabalhar dos orientes, eles trouxeram sua arte, costumes, língua, crenças e tradições milenares. Mas como essas tradições se manifestam aqui? Existem geishas no Brasil? Não é possível descartar a existência delas aqui. Por ser algo muito particular da cultura japonesa, encontrar uma geisha atuante no Brasil é uma probabilidade mínima, uma vez que ela sofreria certo preconceito. É importante corrigirmos o senso comum neste ponto. Geishas não são prostitutas, mas sim mulheres que carregam uma bagagem de tradições milenares. Isto é, aprendem a cantar, dançar, tocar os mais diversos instrumentos e também técnicas de sedução, atuando como ótimas anfitriãs, já que são embasadas no entretenimento, desde flertar a debater assuntos mais sérios, mas nunca temas relacionados a sexo. Quem paga por uma geisha no Japão está pagando por uma companhia agradável, e por que não uma confidente? Então, há alguma coisa bastante característica do Japão que se manifesta aqui? Assim, a comida. Como o sushi? Não só o sushi. O sashimi também, não? Com certeza, mas é muito mais. A culinária japonesa é essencialmente baseada em vegetais e peixes, uma vez que não há muito espaço para que eles possam criar animais. Por essa razão, é também bastante saudável. Além dos conhecidos sushis, temos o misoshiro, uma espécie de caldo com miso e água, temaki, o tempurá e o sukiyaki. Quantos nomes diferentes, mas onde posso encontrá-los?
Em restaurante de comida japonesa, claro. Hoje em dia eles estão bem comuns em todo lugar, mas existe no Brasil um certo lugar onde se concentra esse tipo de estabelecimento. A Liberdade! Isso mesmo, o bairro Liberdade, em São Paulo, capital. Ele é um bairro turístico e é onde abriga a maior parte da colônia japonesa no Brasil. Neste pequeno espaço urbano, podemos encontrar uma grande parte da cultura oriental. Comércio. Há o comércio. Desde comida a futilidades vindas diretamente do outro lado do mundo, além de um museu histórico que traz a história dos imigrantes e templos budistas que trazem marcas da religião oriental no nosso país, embora não tão difundida. Podemos citar também diversos eventos culturais que ocorrem nesse local ao longo do ano, como o Touro Nagashi, que recorda vítimas da bomba atômica, ou ainda o Festival das Flores, chamado de Hanamatsuri. A maior parte da colônia quer dizer que há outros lugares que os japoneses vivem juntos? Ah, sim. Em Santa Catarina existe a chamada cidade Frei Rogério. Apesar de o nome ser característico do Brasil, é uma cidade ímpar por aqui. E essa tal cidade se parece com o bairro da Liberdade? Bem, apesar de pequena, a cidade não é um bairro de uma metrópole, então existem algumas distinções. Obviamente, o local não é uma área comercial e, apesar de turística, não é uma cidade muito popular. No entanto, isso não impede a preservação da cultura oriental na região, que é bastante forte, aliás. Lá existe até um sino, vindo diretamente do Japão. Sério? Uau! Como você sabe disso? Bem, digamos que eu tive por um tempo uma visitante oriental em casa e aprendi algumas coisas. Consigo ver se tá filmando! Agora se tirou do negócio, vai ali no ladinho. Já foi? Come tudo. Elas estão descendo e a gente tá comendo chocolate escondida. Corre. Vai, se esconde atrás do carro. Vai, come tudo. Ela tem que sentar bem no sofá onde aparece, né? Sim, ela não continua aparecendo. Vai, Ana. Não. Pula! Ah, é. Idiota. Medrosa. Olha isso, é só o tamanho dela. Pode. Ó, já demitiu a Nicole, só falta vir com a Biana, vai lá. Isso, Fabiana, fica feliz quando você é demitida. Todo mundo fica feliz. KKK. Para, meu Deus, eu vou colocar alguma coisa nessa cadeira. Vocês que mandaram essa cadeira, eu ia lá no seu. Agora a gente pode ficar lá do lado. Ai não, é tempo. E tempo. Enquanto isso, Ana, desvicia. Segura. Quer tirar embaixo? Não, mas tipo assim, ó, você pega esse de baixo e você segura assim pra baixo.